Boa noite. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui hoje, nessa noite, para poder fazer uma conversa negra. Estamos aqui com a Aline Soares, que chegou aí, e a Aline Nepomuceno. A proposta da gente aqui hoje é bater um papo sobre o Julho das Pretas, sobre o mês de julho, né? Então, para você que não sabe, ou que ainda não, poxa, eu nunca ouvi falar, que história é essa de Julho das Pretas, né? Jamila e a Aline estavam sem o que fazer, e aí resolveram convidar a Aline Nepomuceno também para se reunir. Então, na verdade, nós juntamos as nossas referências e as nossas amorosidades para esse encontro. Então, é um convite que tem a ver com admiração e que tem a ver com amorosidade, com respeito, com reconhecimento de uma trajetória. Então, para você que está nos assistindo neste momento e para que vai assistir depois também, porque vai ficar gravada esta live, a gente vai estar falando do 25 de julho especificamente, né? Porque o 25 de julho ela é uma data que foi decretada aqui no Brasil para poder também ser a data como referência para o Julho das Pretas, que é uma data que, na verdade, ela comunga com a data nacional, né? Que é uma data que faz referência às lutas das mulheres negras contra a violência, contra o racismo, e que tem aí como referência a Teresa de Benguela. Quem não sabe que foi Teresa de Benguela, líder quilombola, né? Assim como nós somos as líderes quilombolas da atualidade, da contemporaneidade. Né? Então, essa é uma lei que foi instituída pelo governo brasileiro, a Lei 12.987 de 2014, né? Mas esse movimento de resistência e existência, ele existe desde o início do século XX, né? Como marco. Mas nós sabemos que, historicamente, e aí eu fui uma historiadora, Aline Soares, que, historicamente, nós temos esse movimento de resistência e existência desde quando nós viemos para esta terra, né? Com a nossa ancestralidade, com os nossos descendentes. E aí, hoje nós firmamos e fomentamos essa discussão para que nós possamos ecoar as nossas vozes, né? As nossas vozes negras, falar um pouco da nossa trajetória, da nossa história, e falar um pouco para as pessoas que nos conhecem, né? E que muitas vezes também ainda não tiveram a oportunidade de entender e reconhecer como existência parte dessa luta, né? Então, assim, movimentos pequenos, movimentos grandes, movimentos médios, né? Mas o importante é você se movimentar com consciência desse seu movimento, nessa luta contra o racismo, contra a violência contra a mulher negra, né? E aí a gente vai desenvolvendo toda uma discussão nesse contexto aqui. Então, como nós Soares somos da casa, vamos aí primeiro receber a Aline Nepomuceno para falar um pouco de quem é ela, né, o que é que ela tem feito atualmente, para que a gente possa depois passar para a Aline Soares e daí a gente começar a bater um papo. Primeiro, dizer que para mim é uma honra reencontrar vocês duas mulheres de referência, duas mulheres potentes, onde a gente começou uma história, né, lá no CRIA, a nossa história de luta, de consciência, de se entender como mulher preta, começou lá quando a gente se reunia no passeio público para poder falar rap, nas nossas letras a gente trazia o rap. Era naquele momento ali que a gente tinha a força, né, de dizer realmente quem nós somos, o que nós queremos, o que a gente queria mudar. Então, voltar aqui para esse lugar hoje e encontrar essas duas mulheres, para mim é muito bacana, porque eu volto para a minha história. De onde foi que começou todo esse contato com a arte e como a arte ela tem esse poder, né, de transformar. Então, a minha história ela começa mesmo, né, lá no CRIA, na Escola Criativa Ludum, no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia,
Então, eu tenho orgulho de dizer que eu sou ongueira, né? Que as pessoas falam assim, você veio de onde? Você fez um trabalho na TV, mas ninguém sabe realmente de onde começou tudo isso. Então, o meu trabalho, de verdade, começou aquela menina mobilizadora na comunidade, né? Que começou lá no CRIA. Então, a história começa lá, que as pessoas, não, eu vejo você aqui, mas e aí? E aí, como é que surgiu mesmo esse trabalho? Então, assim, Aline, eu sou ongueira. Então, as minhas referências, assim, eu gosto muito de falar das referências que eu tive. Primeiro, a minha referência é minha mãe, porque ela sempre me incentivou. Então, ela sempre fez questão de correr atrás e dizer assim, olha, eu vou ver lá uma vaga para minha filha nessa ONG aí. Ah, eu vou ver, tá tendo aula de percussão, tá tendo aula de dança, tá tendo aula de teatro, vou colocar minha filha. Então, acho que o primeiro momento que eu tenho que agradecer é essa mulher potente, essa mulher de referência, né, que passou por muitas dificuldades para poder criar eu e minha irmã, e um filho distante que não conviveu com ela, né? Então, para eu falar sobre 25, né, de julho, dessas mulheres pretas, eu primeiro preciso falar dessa referência que é a minha mãe, né, que me colocou nesse mundo e que eu sou muito, muito feliz e grata. Então, assim, o trabalho de Aline hoje, né, a atuação, né, a minha atuação, ela vem muito na escola pública, né? Eu hoje digo que eu sou atuante de escola pública e atuante de ONG. Então, eu fiz o curso de licenciatura em teatro porque eu acredito do caminho da arte, né? Pelo o caminho da educação pelo viés da arte. Então, eu falei assim, não, fiquei entre fazer pedagogia e fiquei entre fazer licenciatura em teatro. Então, eu fui para a licenciatura em teatro porque ali eu percebi que eu poderia fazer um trabalho eficaz, né, com esses meninos, com essas meninas. Então, há 8 anos eu faço um trabalho ativo como arte educadora em uma ONG em Cajazeiras 5, né, onde a gente percebe que a realidade desses meninos é bem complicada, os históricos também. Então, a gente precisa fazer essa atividade, essa atuação na comunidade. Então, acho que participar dessa instituição, dessas ONGs, me fez eu ter mais vontade de trabalhar muito ligada com o social. E lá em Simões Filho também, por ser um lugar que é extremamente violento, Jamile trabalhou lá um tempo, Jamile atendeu, né, aquele território e ela percebeu as necessidades, cada caso que chegava lá, né? Então, dar atenção para esse lugar é muito importante. Então, hoje a Aline, para além de atriz, né, além dos meus trabalhos artísticos, a Aline tem um trabalho muito, muito muito sensível, né? Voltado para a questão dessas meninas que estão começando a estar em formação, que o corpo está começando a aparecer e dar essas referências para mim é muito ser referência nesse lugar é muito importante mesmo. Então, o que eu posso dizer é que a Aline é essa mulher preta, estudou a vida toda em escola pública, filha de Rita de Cássia e de Antônio Carlos, professora da rede pública e de ONG também, mãe de Dandara. E nesse processo, né, de pandemia, eu vi o quanto a luta dessas mulheres é muito mais dobrada, né? Porque a gente dá conta de filho, a gente dá conta de casa, a gente dá conta de trabalho, a gente dá conta do mundo, né? A gente dá conta do mundo. Então, eu acho que esse momento também vem para poder fortificar, para que a gente possa estar muito mais ancorada uma nas outras. Então, eu acho que eu vejo esse momento do Julho das Pretas como uma reconexão de nós, mulheres pretas. A gente tem falado muito sobre sagrado feminino, sobre memórias ancestrais, mas a gente precisa também falar dessas memórias ancestrais preta, né? Porque eu vejo muito esses círculos voltados para a questão da mulher e a mulher preta, né? Onde é que fica? Então eu tenho muito me conectado com isso, né? Sobre essas memórias, sobre esse lugar. Então hoje o meu trabalho também está indo muito por esse lugar, né? De buscar realmente a minha história,
quem somos, de onde viemos, porque eu tenho que honrar a minha avó, porque eu tenho que honrar a minha mãe. Então, esse momento eu estou muito conectada com isso. Que maravilha. Então vamos aí agora ouvir um pouco de Aline Soares, para que a gente possa dar continuidade a esse bate-papo. Agradeço aí ao pessoal que já chegou. Então, de vez em quando, vocês vão me ver olhando para baixo, mas é porque a gente aqui está no celular, respondendo as mensagens aí do Facebook, né? Porque a gente não consegue responder e acaba tendo que estar conectado com outro dispositivo para poder responder as perguntas. Então, tem Paula aí, tem Eugênio, Vinícius. Gratidão a vocês por virem compartilhar um pouco desse bate-papo aqui com a gente. Fala aí para a gente, Aline Soares, um pouco de quem é você, o que tem feito. Tá dando para ouvir? Eu tô com fone, aí eu nunca sei quando esse fone tá funcionando ou não. Boa noite a todas, a todos. Eu sou Aline Soares, Negrinja. Sou escritora, sou terapeuta holística e sou líder do Yoga do Riso, né? E estou também como apoiadora de um projeto, que é um projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto com o Ministério da Saúde. Ainda sigo aí na área da saúde, mesmo com todas as indicações de tudo que vem, vira e mexe, eu estou de novo mergulhada na área da saúde. Isso é uma viagem, né? Eu acredito que isso tem muito a ver com os caminhos do cuidado que a ancestralidade traz para cada um de nós, para cada uma de nós, caminhos. E esses caminhos estão extremamente entrelaçados à nossa ancestralidade preta, de curandeira, de criou, de professoras natas, de empreendedoras, de mães, né? Nós somos isso aí, nós somos esse caminho. E nesse momento eu tenho me dedicado mais às terapias holísticas, né? E ao que eu tenho chamado, e algumas pessoas também têm chamado aí, de espiritualidade livre, que é uma espiritualidade que a gente vive mais livre de religiões, de dogmas, enfim. São caminhos que nos levam a várias formas diferentes de estar e viver nesse planeta que chamamos Terra, mas que verdadeiramente seu nome é Gaia. É um planeta totalmente feminino. O planeta Terra é um planeta de essência feminina, é uma mulher, né? As pessoas não sabem, mas o planeta Terra é um planeta de origem feminina e se chama Gaia e tem vida e é uma mulher como todos nós, como todas nós três aqui. E isso é de uma riqueza que a gente um pouco sabe, mas que são esses caminhos que nos trazem hoje aqui com esse título de Júlio das Pretas, só lembrando que o evento mesmo, Júlio das Pretas, né, é um evento que ele foi criado em 2003 pelo Instituto Aldara, que é o Instituto da Mulher Negra. Então, o Júlio das Pretas, ele celebra o 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, afro-latina-americana e caribenha. E eu acho importante deixar isso registrado, porque este título, né, este nome, Júlio das Pretas, é um nome que foi criado por esse Instituto Odara em 2013, que é para a gente deixar registrado para evitar depois qualquer tipo de situação que faça com que pareça que foi a gente que criou isso. Esse nome não é nosso, a gente não criou isso, a gente só está reutilizando esse nome, que é um nome adotado aí pelo Instituto Odara, que já fez, inclusive, que esse ano está fazendo esse encontro do Júlio das Pretas de forma virtual, como todos nós estamos aí participando no mês de julho de eventos virtuais pela situação planetária que estamos vivendo aí, de convida
2019, né? Na espiritualidade a gente tem dito convida e não o nome do dito cujo mesmo, para não chamar a energia para dentro da nossa casa. É isso. Que massa. Após ouvir vocês duas, né? O Julho das Pretas, que a gente traz para esse momento aqui, inclusive, ano passado eu participei do Varal das Pretas em Camaçari, onde a gente pôde falar um pouco sobre também a existência, né? Nossa resistência e existência nesse processo. As Alines trouxeram algumas falas, e aí eu acho importante também dizer para vocês como mediadora, porque a gente fica como mediadora, a gente faz a apresentação, a gente... Mas aqui essa mediação é uma mediação que é um pouco para cada uma. Então, assim, eu, Jamile Soares, né, como mediadora desse processo, assim como as Alines também venho, sou menina de ONG, né? Eu também vim de ONG, tive a oportunidade de ter uma vizinha chamada Geide Jane, né? Geide Jane Mirtz, e foi quem apresentou a gente, na época, o CRIA, para fazer ação, né? Com arte sem AIDS, e assim a gente fez esse processo e a gente entrou no CRIA, que é o Centro de Referência Integral de Adolescentes, né? E a gente foi para o CRIA, e dentro do CRIA a gente teve a oportunidade de conhecer outros espaços, o Centro de Referência Integral de Adolescentes, a SEAPRO, né? Outros lugares, outros espaços, onde a gente pôde estar e eu fiquei no Pessoa Comum, que falava de drogas, e disso eu fiz a minha especialização. Então, hoje eu sou especialista em álcool e outras drogas, assim como a Aline também, né? Diante desse conhecimento, dessa atuação da gente, a gente passou 20 anos sendo redutoras de danos, né? E somos redutoras de danos até hoje. Nós fazemos essa atividade. Então, assim, falar um pouco dessa trajetória e de como todos esses espaços. Foi no CRIA que eu conheci o rap, com o Jorginho, né, do Simples Reportagem. Então, a gente precisa, sim, falar desses espaços, falar dessas pessoas na vida da gente. Tem Eugênio que está aí, que foi meu parceiro, companheiro aí no CLAU, dentro do CRIA, onde muitas coisas... Então, assim, cada pedacinho que a gente vai trazendo para a nossa formação, para a nossa personalidade. Eu também tenho formação acadêmica em pedagogia, eu sempre a pedagogia me escolheu, né? Depois eu fui feliz também ser pedagoga e depois fazer social. Então, é um pouco do que a gente traz, mas eu acho que tem um ponto que a Aline traz que é importante, que nós atuando nas comunidades, né? Essa comunidade que nunca saiu da gente, então a gente teve a oportunidade de devolver à sociedade muito do que deram para a gente. Então, assim, ter passado pelo CRIA como uma ONG em que nos ensinou muita coisa, em que deu para a gente muita possibilidade, né? Então, assim, eu sempre brinco, eu digo, nós somos os ETs, né? Frente a algumas meninas da nossa época, da nossa idade, as meninas que a gente brincou e tal, porque nós fomos a diferença nesse processo, né? E tudo aquilo que as pessoas disseram da gente, a gente mostrou que não era. Então, assim, eu e a Aline, nós somos irmãs, né? E a gente também tem uma mãe maravilhosa, que acaba de partir, né, para outro plano e tal, recentemente não tem nenhum mês, mas, assim, é alguém que deu para a gente tudo que a gente pode falar de personalidade, de ensinamento, isso ainda é para a gente um processo, né? Isso ainda dói muito e não é uma dor que passa logo, mas, enfim, é preciso falar dessa figura materna, que também é uma figura de referência, e a gente não podia falar do Júlio das Pretas sem falar dessa preta que aceitou ser a nossa mãe, né? Muito mais do que genitora, ela aceitou ser a nossa mãe, essa maternidade, todas as referências de maternidade. Então, nesse processo, a gente também pôde fazer poesia, a gente pôde fazer teatro,
a gente pode estar em espaços de coordenação de lideranças, né? Então, assim, hoje, no atual momento, eu também sou apoiadora institucional do projeto Simples Não, né? Que é um projeto de enfrentamento a Simples aqui na Bahia. E aí eu cuido da área de Camaçari e Salvador junto com mais duas apoiadoras, que esse projeto é do Ministério da Saúde. E, para além disso, tem uma questão que todo espaço que a gente ocupar, a gente vai trazer um pouco da nossa essência. Então, por exemplo, esse projeto é um projeto que ele fala do enfrentamento. E aí eu não consegui entrar no projeto, olhar para o projeto e não fazer o recorte e fazer a leitura dos dados epidemiológicos das mulheres negras, por exemplo. Então, quando você tem uma ampliação do processo, você nunca mais vai enxergar assim. Toda vez que você tiver em todo e qualquer espaço, você vai poder enxergar assim. E aí, essa, por exemplo, é uma discussão minha hoje como apoiadora, que são os campos em brancos e os campos ignorados nas notificações de ciclos, né? Congênitos, da transmissão da mãe para a criança, e que quando você vai olhar, você tem números muito grandes, né? A maioria são mulheres negras, né? Quando você vai fazer o recorte de quem são essas pessoas, né? Desse perfil, que perfis são esses, né? São mulheres, em sua maioria negra, claro, a gente está falando da Bahia, né? Mas é importante dizer, é importante falar sobre isso. E não tem como você não pensar que esses ignorados, ele também é reflexo de processos de racismo, né? Porque quando você não preenche esses campos em brancos ignorados e que você não traz essa informação, você também contribui para a ausência de políticas públicas para essa população. Então, não tem como você não pensar nesse sentido, não olhar e não dizer assim, peraí, né? Tem alguma coisa aqui onde a gente pode, sim, atuar, sim, trabalhar, e, assim, essa é uma das minhas bandeiras no processo, no projeto. Então, acho que isso é importante. Para além disso, eu também sou capoeirista, né? Então, a gente também precisa falar desse espaço, né? Onde a gente está atuando, onde a gente também faz o movimento de existência e ser mulher, negra, periférica, capoeirista, skatista, rapper, né? Ser essa mulher nessa sociedade não é um processo fácil, né? E sobre esse não ser um processo fácil, eu queria que você pudesse falar um pouco, Aline, para a gente, como é ser coordenadora, professora em um espaço público, como é ser essa professora negra nesses espaços, né? Espaços de ONG, espaços de escola, se isso ainda tem um peso, né? Se as pessoas olham e falam, você é professora, né? Então, como é isso, né? Isso existe, é viagem da nossa cabeça, né? A gente está aqui à toa nesse julho falando desse movimento. Conte um pouco para a gente. Olha, ser mulher negra em um espaço onde ele é gerenciado, né, por pessoas brancas, né, é difícil, porque em muitos momentos, por mais que ele saiba do seu potencial, saiba da sua capacidade, ainda assim vou encontrar uma forma, né, de não legitimar tudo aquilo que você faz. Ou então, o que acontece? Você faz o trabalho bacana, você faz todo o trabalho de peso e depois, por trás disso, outra pessoa leva o nome. Então, isso acontece muito. Então, a gente faz todo o trabalho, todo o peso, escreve roteiro, pensa como é que vai ser tudo, a gente projeta, a gente diz, olha, é dessa maneira. Mas a pessoa que vai dizer, olha, o trabalho feito aqui é dessa maneira e tal, e às vezes nem apresenta os professores, porque assim, os professores são pretos, mas quem está gerenciando isso é um branco. Mas todo o peso do trabalho é feito por quem? Por nós. Mas quem vai levar o mérito não é a gente. Então, isso
para mim me fez pensar quais são os espaços que eu quero estar. Então, talvez eu preciso começar a pensar que eu quero criar o meu espaço, que eu vou gerenciar e que eu vou ter o mérito de dizer esse trabalho foi realizado por mim. Então, acho que agora também tem esse lugar de escolha. A gente precisa escolher onde é que a gente quer estar. Então, se aquele lugar já não está fazendo, assim, já não está bom para a gente percebe que o seu trabalho não é validado de verdade, então a gente precisa se retirar e a gente precisa fazer diferente, mostrar assim, olha, eu consigo fazer meu trabalho, gerenciar meu trabalho sem você. A gente precisa também ter essa coragem de dizer assim, olha, agora eu vou fazer o meu trabalho sem você porque eu tenho capacidade para isso. Então, durante um bom tempo, né, eu trabalhei e eu sinto que existe isso em alguns espaços. Agora, tem outros espaços não, que existe um trabalho aí muito coletivo. E eu prezo por esse lugar desse trabalho onde todo mundo está junto, onde todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo quer chegar junto, todo mundo quer fazer o diferencial, mas sem passar por cima de ninguém, né? Então, isso existe e existe muito. E você, Aline? Você acha o que sobre isso, Aline Soares? Quais são as suas experiências? Quais são você que trabalha com ONGs, é uma pessoa toda vibrada na positividade? Ensina para a gente também o que a gente pode fazer para poder uma dica, né, para que a gente também não permita que essas coisas elas nos sugam, nos traguem, né, nos acabem, né, por dentro, para que a gente possa fazer o movimento também, que é um movimento, como diz a minha sábia mãe, né, ela me dizia, já, minha filha, vão lhe oferecer o copo de veneno. Se você beber, você morre. Se você não beber, você não morre. Então, cabe a você escolher se você aceita ou não. Fala aí, Aline, um pouco para a gente sobre esse processo e dá uma dica aí, né? Óleo, manta. Eu tô aqui dando risada porque a Aline trouxe um panorama interessante sobre essa questão da gente no popular, né? Eu sou muito da linguagem popular, né? Da gente fazer a força para os outros ficarem vermelho. E isso é totalmente verdade. Quando eu trabalhava na redução de danos, eu capacitei um monte de pessoas, né? E foi a partir daí que começou a me despertar outras formas de ver o mundo, no sentido, para além do racismo institucionalizado, né? De querer fazer uma faculdade, porque todas as vezes eu tinha o tato, eu tinha o conhecimento, mas todas as vezes que eu tinha a oportunidade de me tornar supervisora, toda vez que eu tinha a oportunidade de ser a coordenadora, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de mudar, entre aspas, ali de setor, a resposta era sempre a mesma. Só pode quem tem nível superior. Então, um dia eu e Jamile estava puta da vida, que a gente tinha capacitado uma figura. A gente já tinha capacitado várias figuras, mas a gente tinha capacitado uma figura e essa figura na seleção passou para ser minha chefe, uma figura que fui eu que capacitei. E isso me deixou muito puta da vida. Eu fiquei puta. A Jamile ficou, nossa, a gente ficou, se pudesse botar uma bomba no lugar, a gente teria colocado, porque na época eu não era zen, né? Eu sou semi-zen. Eu não sou zen, eu sou semi-zen. Mas na época eu era terrorista, porque eu já fui terrorista. A galera que me conhece das antigas sabe que se eu olhasse demais, eu já perguntava qual é de mesmo, né? Eu não era essa coisa zen que eu tô hoje, né? Outro dia eu falei com uma amiga minha aqui, ela tava me alugando, eu falei, olha, velho, eu não viagem que eu sou zen, não, eu sou semi-zen, né? Eu sou semi-zen. Ela disse, como é semi-zen? Eu falei, não alugue muito, porque senão eu perco a referência dessa tranquilidade que Jamil tá falando. Mas é porque os caminhos me levaram ao entendimento do gasto energético, né? Do gasto energético. E é pelos gastos energéticos e pelo gasto mental, pela pressão que nós sofremos diariamente, que muitos e muitas de nós
sofremos depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? É por muitas vezes esse não reconhecimento, é por muitas vezes essa coisa de colocar a gente sempre no canto, que muitos de nós acabam enlouquecendo, surtando mesmo, pirando e parando nos sanatórios. É por isso que a maioria de nós o índice maior nos transtornos de saúde mental. Então, eu cuido hoje de um momento das trincheiras, eu falo muito, né? Eu falo, gente, eu já estive desse lado da trincheira na guerra. Hoje eu estou do outro lado da trincheira, que é o lado do cuidado. E quando eu percebi que poucos de nós estamos no meio holístico, poucos de nós estamos no meio deste cuidado espiritual que não está atrelado a nenhuma religião, por exemplo, né? Então, os cristais, por exemplo, que é o que eu trabalho, né? Eu sou cristaloterapeuta, os aromas, tudo isso já eram usados por nossos ancestrais, tanto por minhas ancestrais indígenas, que é da parte do meu pai, quanto das minhas ancestrais negras, que é da parte da minha mãe. E aí a minha irmã Ellen, que inventa esse nome aí, Negríndia, e eu furto, né? Eu não roubei, eu furtei, porque ela viu eu pegando, então eu furtei. E aí, haja óleo essencial, minha irmã. Óleo essencial de lavanda faz parte da minha vida. Eu saio com colazinho aromático e óleo essencial. Eu só saio de casa com meu umbigo coberto. Meu umbiguinho, ó. Isso é dica de seríssima, de gasto de energia. Vai sair, vai para um lugar que a energia tá pesada. Bote uma fita isolante preta mesmo no umbigo de vocês. Cubra o umbigo de vocês, porque o umbigo, para quem não sabe, é um grande chakra, um grande centro de energia do nosso corpo. E os nossos corpos pretos, que são abusados desde o olhar, né, do homem, seja lá de que cor ele for, para os nossos corpos, que foi lá, desde a época da literatura, colocado como a cor do pecado, o corpo negro que está sempre à disposição, até a exploração do nosso psicológico, da nossa inteligência e a nossa mão de obra, né? E aí, se eu falar para vocês o quanto que eu batalho e luto enquanto escritora negra para ter hoje o mínimo da minha escrita publicada em livros, que na maioria das vezes são coletâneas, como Cadernos Negros, eu publiquei no 38 e publiquei no Cadernos Negros 40, que o Cadernos Negros é a coletânea mais antiga de escritores negros do Brasil, mas que ainda hoje a gente precisa colocar do nosso dinheiro nesse investimento que é o Cadernos Negros. Então, a gente acaba sendo um escritor colaborador, então a gente paga praticamente para publicar, e quando esses livros são publicados, a gente recebe uma cota desses livros e a gente vende. Então, até nisso, nós somos prejudicados, né? Até nisso. É diferente de um escritor branco, que vai ter aí várias e várias editoras à disposição da escrita deles, né? Então, eu comecei a perceber o quanto que falta espaço para nós e o quanto eu posso meter o pé nessas portas todas, invadir, porque ninguém vai abrir educadamente para entrar mesmo, né? E aí, minha irmã, os óleos essenciais têm me ajudado a me acalmar para chegar na guerra. E aí a Oxum, né? Oxum é isso. Oxum tá aqui com o espelho, ó. A galera tá achando que o Oxum tá se olhando. Não tá porra nenhuma. Ela tá vendo quem vem lá atrás, ó. Quem é que tá vindo aí, né? A galera tá, Oxum foi pra guerra se olhando no espelho. Porra nenhuma. Oxum olha o espelho como uma arma,
né? E isso é estratégia de guerra. E se tem uma coisa que nós mulheres negras desenvolvemos ao longo da nossa vida, é estratégia de guerra, que a literatura branca vai falar que é resiliência. Então somos todos resilientes mesmo, porque aprendemos desde sempre, desde lá, a época da escola, onde passamos, onde temos contato com os primeiros momentos racistas na nossa vida, até os dias atuais, onde a gente começa a entender que se eu quiser eu raspo minha cabeça e fico careca como eu tô, se eu quiser eu fico black, como a Aline Nepomuceno tá, se eu quiser eu fico com o cabelo crescendo, como mídia militar, se eu quiser eu aliso, é um direito meu. Então, até a gente entender que tudo isso faz parte deste corpo, que é um corpo físico, mas que é um corpo energético, e que através desse corpo você faz revolução com a sua presença. Aí, minha irmã, não tem live que dê conta de nós três juntas falando sobre essas coisas todas. Olha, Aline, você trouxe uma coisa acho que é muito, muito importante sobre esse autocuidado também, mas o autocuidado dessa mulher preta. Como eu falei no início, existem vários espaços que a gente fala muito de autocuidado, né? A gente fala de estar pronto para a guerra, mas e aí? Essa mulher preta, que ela precisa trabalhar fora, trabalhar em casa, dar o sustento, ir para a feira, ir para aquilo. Aonde é que fica o autocuidado, né, dessa mulher? De saber se proteger para não surtar, para não enlouquecer. Porque, como você falou assim, eu saio com o meu umbigo tapado, mas muitas pessoas não têm nem tempo para isso, nem sabe, né? Nem sabe dessas coisas. E vai passando, e vai passando. Então, eu acho que está na hora também de a gente abrir um espaço do autocuidado dessas mulheres pretas, que tem uma vida que é muito mais árdua, que tem uma vida que não tem privilégio. Então, acho que a gente precisa começar a caminhar por esse lugar desse autocuidado. A gente fala muito, muito do auto-amor, do autocuidado, mas como é que a mulher preta vai ter auto-amor, autocuidado, se ela precisa conseguir o dinheiro ali, que às vezes não tem nem o que o menino comer em casa, né? Então a gente tem que começar a pensar realmente as estratégias que a gente vai utilizar, né? Para que essa mulher ela se sinta poderosa, que ela se sinta amada, que ela se sinta acolhida, né? Eu acho que a gente começar a pensar, foi só um start assim que eu tive e falei assim, puxa, é verdade, mas a gente às vezes não tem nem tempo de fazer. A gente tenta porque a gente é ousada demais, né? Então não, vou dar um jeito no cabelo, eu vou olhar mais para mim, eu vou fazer ali uma meditação, eu vou fazer uma coisa. Mas tem gente que não tem tempo para isso. Vamos pensar. Aline, essa é uma grande desculpa. Essa é uma grande desculpa que implantaram na nossa cabeça. Isso faz parte, inclusive, da estratégia racista que nos fez acreditar que nós, mulheres negras, temos a obrigação de acordar e dormir trabalhando. Isso foi implantado na nossa cabeça. Isso faz parte da estratégia capitalista e da estratégia escravocrata. E essa estratégia não é por menos que nos escraviza energeticamente também. Então, a gente tem tempo sim, a gente tem tempo, porque às vezes a gente passa 10, 20, 30 minutos no Facebook, às vezes a gente passa 20, 30 minutos, uma hora no Instagram, a gente tem tempo. A gente só não conseguiu ainda perceber que esse tempo, ele pode ser dedicado a nós, exclusivamente a nós. Por quê? Porque a gente acorda na correria de ir trabalhar, daí a gente espera a criança dormir, é quando a gente começa a estudar, ou quando a gente começa a se interessar ou a fazer alguma coisa pra gente. Nesse momento a gente já tá morgada, minha irmã, nesse momento a gente quer tomar um banho e dormir. Então, raramente a gente vai pensar em parar 5 minutos e fazer qualquer tipo de reflexão ou qualquer tipo de meditação. Uma outra coisa que ensinaram pra gente é que a gente não tem concentração e que a gente não sabe meditar. Isso é outra mentira que inventaram pra gente e a gente acredita. E eu tô falando isso pra você porque eu sou uma pessoa de mente agitada. Eu sou uma pessoa que, para eu aceitar o que eu tô vivendo hoje, eu tô desconstruindo muita coisa. Uma dessas coisas que eu estou desinventando, que eu estou desinstalando do meu drive central, que é meu juízo, minha mente, essa bichinha aqui cheia de informação,
né? Que é a minha mente, que é que eu posso, pelo menos 5 minutos, dedicar para mim. Esses 5 minutos eu não preciso fazer nada, eu só preciso ficar paradinha, respirando. Depois eu vou e tomo um banho. Isso é de uma riqueza para a gente, mas todas as vezes a gente vê essas mesmas coisas. Isso que você acabou de falar é uma grande mentira que inventaram para a gente e que a gente sustenta. Então, para você, para a Jamile, para todo mundo que está vendo essa live, não repita mais isso. Isso é uma grande armadilha do sistema para que a gente acredite que a gente não se cuida. A gente se cuida, a gente só se cuida pouco, muito pouco, mas a gente se cuida. Essa é uma grande verdade. Cada uma no seu tempo, cada uma no seu momento, a gente se cuida. A gente precisa se cuidar mais. E outra, não existe mulher que faz mais autocuidado e cuidado recíproco com outra mulher do que nós mulheres negras. Porque se você é minha amiga mesmo, né, da gente se falar, nem que seja uma vez no mês, porque tem amiga que a gente é amiga mesmo, mas a gente se fala uma vez no mês. E se você vê que essa amiga não tá mais sorrindo tanto, você tá fodida, você tá leado, você não consegue fazer nada, mas você vai se preocupar com o Jamile. Pergunta, Jamile, eu tô achando você estranha. Não existe comunidade feminina que mais percebe a outra pelo olhar do que nós mulheres negras. E isso eu tenho percebido, porque aqui o Eugênio acabou de falar aqui, ó, toda vez que eu tento fazer um curso de terapia alternativa, eu vejo tanta gente branca. Foi isso que me chamou a atenção, Aline. Foi isso. Eu tenho feito tantos cursos e todas as fotos dos cursos que eu participo, todas as fotos, são cursos caríssimos os cursos que eu faço. Todas as fotos, só tem eu e no máximo umas 2 pessoas pretas. Eu estou falando de cursos com 40, 50 pessoas. É exatamente o que eu falo, é exatamente desse lugar. Essas rodas que são criadas para o autocuidado e tal, são realizadas por brancos. Então, eu tô chamando para que a gente possa fazer isso com mulheres pretas, né? Que a gente possa estar mais no nosso convívio mesmo, naquelas rodas, que a gente possa ter esse lugar, esse espaço de escuta dessas mulheres. Às vezes a gente tem na correria, numa ligação, mas eu falo essa roda, quando mulheres estão unidas, é mais potente. Então, se a gente puder fazer essas rodas, né, dessas mulheres pretas falando sobre essas coisas, eu acho que é fundamental. Porque eu já participei de vários ciclos do sagrado feminino, mas é porque, assim como você disse, é uma negra, uma mulher negra e as outras todas brancas, entendeu? Então, é nesse lugar que eu tô falando, desse autocuidado, Sim, de estar perto, né? Eu queria por só exemplo, eu falar fiz só rapidinho, Jamila. Eu fiz a vivência de cura feminina em Salvador e eu falei para algumas mulheres negras que se elas não tivessem dinheiro, elas me falassem, porque eu geralmente abro vaga, 2, 3 vagas. E as mulheres não vão também, viu, Aline? Não se iluda muito, não. É por isso que eu estou falando, eu fiz aqui em Aracaju a mesma coisa. É por isso que eu estou falando que a gente precisa primeiro desconstruir essa ideia de que a gente não tem tempo para se cuidar. É por isso que eu estou falando que a gente precisa desconstruir esse lugar de que não há espaço, porque quando tem um espaço, mesmo quando tem um espaço, a gente, por essa coisa que plantaram na nossa cabeça, de que a gente tem que dormir e acordar trabalhando, né? Justamente por esse start que colocaram na gente, esse implante que colocaram na gente, quando tem um espaço desse também, a gente não vai. É isso que eu estou falando, né? De desconstruir esse lugar, desse trabalho 24 horas, porque ninguém aqui é Jack Bauer, para que a gente realmente consiga estar nesses espaços quando eles são oferecidos para nós. Seja por mulheres brancas, que muitas vezes abrem também esse espaço, né? Porque eu já tive a oportunidade de participar de situações em que são mulheres brancas que coordenam, mas elas estão extremamente ligadas nessa forma de exclusão que é também o pagamento, e também da gente desconstruir esse lugar de que a gente não sabe meditar, de que a gente não tem tempo, de que a gente não tem tempo para se autocuidar. Esse é um outro lugar que a gente vai precisar desconstruir dentro da comunidade de mulheres negras. Sim.
Eu queria, vocês, essa coisa do construir, do desconstruir, né? Eu acho que, na verdade, tem uma história do reconstruir, né? Eu acredito que a gente tem uma história aí que a gente precisa recontar, né? A gente precisa fazer o que a gente faz com as plantações de histórias, né? Tudo aquilo que ensinaram a gente precisa começar agora a dizer que não era assim dessa forma, que não é uma coisa rápida. E aí eu concordo com a Francine quando ela traz que a gente não ocupa esses espaços, que a questão do cuidado é um cuidado que a gente não tem acesso, na verdade, né? A gente não tem Não acesso, temos. e que isso é uma lógica é, que fizeram para a gente mesmo, disseram a gente tudo. Nós três hoje estamos aqui nessa conversa, porque a gente não aceitou que dissessem a gente que a gente é capaz de fazer. Mas quantas vezes nós ouvimos que nós não podíamos fazer? Quantas vezes disseram que a gente não devia fazer? Quantas vezes, com um discurso velado, de bonitinho, né, trouxeram sarcasmos na forma como a gente coloca os nossos turbantes, as nossas flores no cabelo, nosso cabelo mais para cima, nosso cabelo. Então, assim, isso, todas nós já passamos por isso. E aí, é preciso dizer que nós passamos por isso tudo e nós tivemos espaços e lugares onde a gente pôde discutir sobre isso, e que, inclusive, nesses espaços, a gente também encontrou muitas pessoas que disseram a gente que a gente era radical, que disseram a gente que tudo a gente vê racismo. Eu trabalhei em uma determinada instituição em que eu coordenei uma equipe, em que quando eu chegava nos espaços onde a maioria das coordenadoras supervisoras eram mulheres não negras, né? Elas olhavam para mim e perguntavam: é você a supervisora? É você a coordenadora? Né? Tipo, é você. É você, né? Como assim é você, minha irmã? Né? E aí, quando eu comecei a trazer a discussão, inclusive, porque a minha equipe, e aí isso é importante a gente dizer, quando você pode escolher pessoas que tenham qualificação, capacitação e que sejam pessoas suas, você tem sim que trazer para esses espaços. Então, o que foi que aconteceu? Eu montei uma equipe em que 99% eram de pessoas negras. E essas pessoas sofreram racismo velado. Espaços onde elas não deveriam estar, coisas que começaram a assumir, lugar que não podia, chave que não podia entrar. E quando eu fui questionar que ali existia, né, uma história de racismo, aquelas falas, aquelas coisas, que não existiam antes dessas pessoas ocuparem esses espaços, olharam para mim e me disseram: que absurdo, tudo para vocês é racismo. E é racismo. É preciso dizer. Claro que com o tempo você começa a fazer alguns discussões, alguns espaços e algumas atitudes que você vai trabalhar isso, né? Porque nós que vimos do rap, da comunidade, do vamos ver mesmo, o que é que você está me olhando, a gente teve que fazer a maturação desse processo para que a gente pudesse utilizar as armas corretas. E mesmo que a gente utilizando essas armas corretas, quer dizer, a outra arma, né, uma caneta, uma escrita, mesmo assim tiraram da gente determinadas oportunidades e situações. Eu e a Aline, a gente trabalhou em uma instituição em que a gente brigava por botas, por luvas, básico, equipamento de proteção para poder trabalhar, né, as EPIs. A gente só pediu isso. E o projeto foi renovado, e quando renovaram, não colocaram a gente. E disseram a gente que não foi. Vocês questionam demais. E o que a gente estava pedindo era proteção em determinadas áreas, porque a gente descia na periferia de Pernambués, né? A gente que descia nos lugares para poder fazer os trabalhos de redução de danos. Então, tudo isso é importante dizer, que a gente está nesses espaços. Aí, a Aline falou da coisa da gente fazer,
e as pessoas levarem o mérito pela gente. Eu lembro que, na instituição, eu fiz um trabalho junto com uma equipe e que nós fizemos um trabalho dentro das casas de massagem, né? Que são os prostíbulos e tal, na região do centro histórico. E no final a gente produziu um material em que foi feito com os relatos dos trabalhadores e tal. E uma figura que entrou como a supervisora do processo, ela publicou o material como dela. Um material que não foi dela. Mas, quando você trabalha em determinada instituição, todo material que você produz não é seu, é daquela instituição, né? Porque ainda tem esse detalhe. Só que, assim, a gente precisa também reconhecer quem fez o trabalho. Então, que você coloque agradecimentos à equipe que trabalhou, né? Mas que você não deixe de colocar. E nós passamos por isso diariamente. Eu e a Aline, nós passamos por uma especialização juntas, né? E aí eu falo do processo juntas, em que nós também éramos uma minoria negra. E detalhe, minoria negra, você ser mulher negra nesses espaços, e falar de uma população invisibilizada, como é o usuário de drogas, pessoas em situação de rua, também te coloca em um lugar menos importante diante da sua produção para essas pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas, elas faziam um panorama da psicanálise, nananã, e a gente queria falar dos invisibilizados. A gente queria falar dessa galera que ninguém vê. E a gente também entra nesse processo como se fôssemos, né, as loucas da redução de danos, porque a gente queria falar de uma população que ninguém fala, né? Ou que ninguém, pelo menos, tinha interesse naquele momento de fazer essa abordagem. Então, eu acho que aí a gente tem algumas coisas que, assim, se nós temos espaços em que nós sabemos que não tem a população negra, né, a gente precisa tentar reconstruir esses espaços. A gente não entende que esses espaços são importantes, porque disseram a gente que não era importante. Atualmente, a gente vive em um processo, que é um processo, inclusive, de construção de tudo que a gente tem como referência, né? Então, a gente acaba realmente entendendo que alguns espaços não há espaços para a gente. E nós que viemos de ONG, nós sabemos o que é viver em um processo de alienação. Porque enquanto nós estávamos brigando por alguns espaços, por algumas trazendo os adolescentes da mesma idade que a gente, formando um grupo na comunidade, né? A gente em Pernambués, a gente tinha o Pernambués articulando resistência, era o PAR, onde a gente tinha um trabalho na comunidade, e que a gente também era vista como mais diferente, porque queria pegar aqueles adolescentes, queriam trabalhar junto com aqueles adolescentes para poder fazer alguma coisa. Então, ou a gente entende que esses espaços, eles precisam ser ocupados por nós, e esses espaços onde a gente precisa estar construindo militâncias, né? A gente precisa estar com essas mulheres nesses espaços. E todas as vezes a gente precisa dizer a essas mulheres que esses espaços também são espaços onde elas devem estar. O que é que a gente tem hoje de mais próximo, por exemplo, dentro da comunidade que deveria funcionar como um espaço onde tem a maioria de mulheres negras para poder trabalhar alguns temas, por exemplo. Vamos se dizer que a gente tem hoje os CRAs, a gente tem hoje os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ligados à política de assistência social. Mas que, digo, né, com certeza, a maioria dos grupos, eles não discutem isso, eles não discutem mulherismo, né, eles não discutem essas situações, porque a maioria dos profissionais, eles acabam não tendo qualificação para isso. E digo a vocês que discutir, por exemplo, violência, um tema que está aí para a gente, que a gente parece que todo mundo entende. Discutir violência com profissionais de saúde, por exemplo, para a gente é um desafio, porque as pessoas não entendem o que é violência, e não entender o que é violência gera violência. E você ter mulheres negras que são protegidas nesse sentido, porque aquelas pessoas não entendem que aquilo é violência. Quer dizer, você tem
processo aí, que é um processo que está, historicamente, ele existe, historicamente, ele vai se fortalecendo, e nós precisamos fazer o movimento para poder dizer ao contrário. Então, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Espaço Diálogos, onde eu publico alguns vídeos. E aí peço para as pessoas se inscreverem. E o meu pedido para se inscrever não é um pedido de se inscreva para poder eu virar youtuber. Eu quero que você se inscreva para toda vez que eu publicar um vídeo legal, né? Com temas relevantes, você também possa acessar, você também possa acionar. E as pessoas, elas não fazem porque elas entendem, né? Que o que tem que ter, piada, eu não tenho nada contra. Eu acho que a gente precisa também, de vez em quando, desopilar. Eu acho que a gente precisa também dar olhada em outros temas, né? Senão você vai ficar o tempo todo política pública, racismo, não. Você, de vez em quando, você também tem que assistir outras coisas. Deixar de acompanhar, de divulgar, de estar nesses espaços e compartilhar acaba impedindo que essa informação chegue para outras pessoas. Então, por exemplo, hoje no Facebook, fazer uma discussão como essa, vai ficar lá o vídeo gravado, mas ao vivo mesmo, a gente sabe que a gente tem muita gente que poderia estar, mas que elas não estão, porque elas estão fazendo outras coisas, né? Mas o importante é que vai ficar aí gravado para que as pessoas possam, talvez, ouvir em um outro momento. Mas isso faz parte da nossa cultura, né? Desse horário a gente está assistindo novela. Então, trazer uma discussão como essa não é uma discussão que talvez a maioria de nós, né, das mulheres, elas queiram escutar nesse momento, elas querem ouvir nesse momento. Eu acho que tem aí uma situação que a gente precisa fazer uma força-tarefa para a divulgação dessas coisas. E aí, só para finalizar, eu preciso dizer a vocês que a situação hoje dessa quarentena, né, desse isolamento social, né, dessa história toda, ela também refletida na maioria de nós mulheres negras, né? Somos nós que estamos, sim, em sua maioria, com a sua família, onde a gente não vai estar no privilégio da escola particular, que tem aula online, né, desde o sexto dia. Então, os meninos e as meninas da escola pública começou a ter um tempo desse aí, mas até então não se tinha acesso a essa aula. Esse cronograma de aula vai deixar esse menino e essa menina um pouco mais atrás do que já deixa a questão da escola particular. Essa pessoa que recebe o auxílio emergencial, por exemplo, né? E que está em casa com o marido, com a família, e passando privações, e a gente está falando de álcool em gel, quando você não tem nem saneamento básico, quando você não tem nem água. Então, essas pessoas, elas já estão no processo dessa violência, dessa violação de direitos. E aí, com certeza, hoje, quando se fala na televisão que o índice de feminicídio, de violência contra a mulher, ela aumenta, eles não estão dizendo quem é essa mulher que está sendo sofrendo feminicídio, quem é essa mulher que está apanhando dentro de casa, né? Então, essas são questões que a gente, sim, precisa de passos para poder conversar e falar sobre isso. Ai, meu Deus. Deixa. Voltou? E aí? Aline? Tô ouvindo. Qual a linha? Tô ouvindo. Dandara tá aqui, o bicho tá pegando. Dandara, ela é muito elétrica, gente. Ela já tirou espelho, já tirou tatame, já correu, já tudo. Tá demais. Ela não tem. Aqui é Eric e Flor, minha irmã. É guerra, é ninja, é gente correndo. Ai, minha mãe bateu a cabeça. Né? Então, essa é a realidade, por exemplo, hoje, desse processo de pandemia. Né? Você estar em casa, assim, fazendo esse processo aqui, né? Vindo encontrar as amigas para poder conversar sobre esse Julho das Pretas, mas você também está com
o filho com a família, e você está correndo para poder fazer um relatório daqui para mais tarde, né, Aline? Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. As mulheres brancas com os seus filhos, né, e tal, cada um vai ter aí um parque de diversão em casa, né? Um quartinho para trancar a criança e deixar lá enquanto tá fazendo a live. A gente vai viver essa realidade aí, então tá na casa dela, no direito dela de correr para onde ela quiser. Tá certíssima, Dan. E Leoa é a mesma coisa, Leoa tá no quarto com ela, eu tô no meu quarto aqui. E ela tá lá no escritório com ela. E assistindo televisão, assistindo no celular. Assim, não, minha irmã, ela tava aqui tocando terror, cantando pra vocês, porque ela adora fazer show, né? Ela tá aqui contando história, mostrando as bonecas dela. Essa é a realidade da mulher negra, meu bem. E se a gente quer fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer com os nossos filhos perto, com os nossos filhos próximos. Essa é a nossa realidade. Goste quem gostar, esteja aqui na live quem quiser. Não estou menosprezando ninguém, mas essa é a realidade de nós, mulheres negras. E essa é uma realidade que é importante que a gente entenda e que a gente saiba que são as nuances de uma mulher negra empreendedora, de uma mulher negra youtuber, de uma mulher negra professora. A gente divide o nosso tempo com tudo, a nossa casa não é um mundo de gigantesca, então a gente vai dividir mesmo esses espaços. E é muito importante que todas as pessoas que estejam assistindo consigam entender a importância da sensibilização com outras mulheres pretas mães. Então, por exemplo, eu costumo falar de que se você está no mercado e tem um menino esperneando, perturbando a parte de espírito da mãe, que a mãe está ali com raiva e tem que dar um tapa na bunda do menino no mercado, é importante que você se aproxime dessa mãe e pergunte, está tudo bem? Eu posso te ajudar de alguma forma? Você quer que eu te ajude com alguma coisa? Você tem algum item aqui que você quer que eu pegue para você? Porque às vezes a pessoa entra tão naquela lógica, se fosse comigo já tinha dado um tapa na bunda dessa menina. Porque, por exemplo, eu fui educada na educação da porrada, na pedagogia da palmada, pau comeu, se você se jogar no chão, chegar em casa, você vai ver o seu, sacana. Era assim. Mãe me olhava, eu congelava. Não tinha negócio de mãe me olhar e ainda estar argumentando com mãe, não. Porque as crianças hoje é cheias de argumento. Falei, é uma advogada nata. Essa menina já nasceu para defender a causa da humanidade. Você fala uma coisa, a menina vem com uma lista de argumentos que você fica até com vergonha. Você pensa, rapaz, quantos anos tem esse ser? 4 anos de idade. Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade do acolhimento de qualquer mulher negra que você encontre, seja lá onde for, que você pergunte, tá precisando de ajuda? Você quer que eu te ajude com alguma coisa? Né? Você quer que eu pegue algum item aqui no mercado que você tá com dificuldade, porque você tá segurando o braço dessa criança, porque se você soltar, ela quebra os vidros, tudo desse mercado. Então é importante que a gente faça esse acolhimento a essa outra mulher negra. Sair do julgamento quando a gente vê uma mãe com uma criança, uma mãe negra com uma criança. E por que eu estou falando uma mãe negra com uma criança? Porque uma mãe negra pare filho branco. Né? Uma mãe negra adota filhos de cores diferentes, inclusive. Então, Leoa, minha filha, ela é bem mais clara que eu. Leoa, muita gente vai dizer que Leoa é branca, né? E várias vezes eu saio com Leoa e as pessoas me perguntam, é sua filha? Eu falo, não, é sua. É sua. Não é minha filha, não é sua. Porque eu acho tão absurdo alguém ver você amamentando uma criança e perguntando, é sua filha? É surreal. Porra, não, eu sou ama de leite dela, meu irmão. A gente tá aqui na época da escravidão. A mãe dela saiu, deixou ela comigo, eu sou ama de leite dela. Porque você tá amamentando uma criança na rua e vê uma pessoa, ele pergunta, é sua filha? A vontade de dizer é da sua conta. Mas aí eu aprendi a respirar, ser educada, né? Aí você dá uma respirada e fala, não, é sua.
Dá uma risadinha, não é sua, né? Então, são coisas, códigos racistas que a gente vive no nosso dia a dia que a gente precisa modificar. É importante que uma mulher negra tenha a sensibilidade de apoiar outra mulher negra em espaços públicos. E se você estiver em um restaurante e você está vendo uma mãe comendo, uma mãe está com a criança no colo, ela está ali comendo, ela está se virando nos 30 para conseguir comer sozinha ali. Então é bacana que se você chegue perto e pergunte: você quer que eu sente aqui perto com você? Você quer que eu fique com ele enquanto você come? Eu canso de fazer isso nos restaurantes. As mães ficam com cara de não tô acreditando. É uma viagem isso. Às vezes eu vejo uma mãe, outro dia eu tava no shopping, mudando de roupa, nessas coisas na C&A, né? E aí tinha uma menina, a menina tava virada no cabrão, como diz aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju o povo fala muito cabrão. A menina tava virada no cabrão, entrando nos vestiários de todo mundo, vendo as outras mulheres. E aí você ouvia os gritos das mulheres, que você tá mudando de roupa, alguém abre coisa, você toma um susto, né? E aí eu experimentei minha roupa, saí do vestiário e vi aquela menina virada na porra, porque aquela menina tava virada na porra mesmo. E aí eu falei com a mãe: você quer que eu fique com ela um pouquinho enquanto você experimenta a sua roupa em paz? Rapaz, acho que se essa mulher pudesse, ela pagava o que eu quisesse naquele shopping. A mulher ficou numa alegria, ela ficou num sentimento, ela nem acreditava. Ela olhou pra minha cara assim: de verdade? Eu falei: de verdade. De verdade. E aí eu fiquei conversando com a menininha, peguei meu celular: você gosta de quê? A menina gosta de não sei o quê. Eu nem leio de galinha pintadinha. Eu não aguento mais galinha pintadinha. Peguei a galinha pintadinha, botei com a menina ficou assistindo a galinha pintadinha, a mãe mudou de roupa, experimentou a roupa, foi embora. Isso é sororidade. Isso é sororidade. Para além do discurso de sororidade, a gente precisa praticar o que a gente fala verdadeiramente, né? Eu saio com os rolon, eu vou mostrar para vocês o que é rolon. Rolon é isso aqui, ó. Tipo um batonzinho rolon, né? Eu saio com os rolon de óleo essencial. Por isso que Jamile tá me alugando aí. Eu saio com esses rolonzinhos de óleo essencial. Eu saio com óleo essencial na bolsa, né? E aí outro dia eu tava em um lugar, ó, os óleos essenciais. Eu ando com os óleos essenciais na bolsa e eu tava em um lugar e tinha uma menina que ela não parava de espirrar. Ela não parava de espirrar, ela já tava pedindo tossir. Não era na época do Covid ainda, a gente não usava máscara, eu não precisei correr dela. Hoje eu nem chegava muito perto dela. Mas aí eu disse pra menina: você aceita uma gota de óleo essencial? Você sabe o que é óleo essencial? Ela disse: não. Eu falei: posso lhe oferecer uma gota? Pode. Botei uma gotinha de óleo essencial na mão dela, pedi para ela esfregar e para ela cheirar o óleo essencial, e ela estava espirrada ali há um pouco tempo. E aí ela falou: nossa, eu nem sabia que isso existia. Eu falei: pois a nossa avó fazia isso com eucalipto. A diferença é que botava numa panela, botava nossa cabeça naquela água quente ali, naquele vento quente, botava uma toalha em cima e a gente ficava ali respirando, ó, aquele bafo quente com medo de queimar a cara. Mas não é da gente que tirasse a cara daquela panela para tomar um tapa na veia. Então a gente é obrigada a ficar ali. Hoje tem um óleo essencial que eu pego uma gotinha, boto na mão da pessoa, a pessoa esfrega a mão e diz: puxa, como é que eu posso te agradecer? Oi? O bom é que com óleo essencial a gente pode ir para a rua, né? Com a infusão. A panela não podia, minha irmã. Não podia. E aí é esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa. Esse rolãozinho, outro dia que eu tava no shopping, tinha um menino autista. O menino tava virado na zorra. E eu peguei esse olhinho e falei com a mãe: mãe, isso aqui é um óleo essencial. Se a gente passar na nuca dele, ele se acalma. Você quer experimentar? Ela passou, dali um pouco, o menino estava calmo, ela não acreditou naquilo. Então, é esse tipo de coisa que é sororidade. É a gente ver outra mulher, seja ela negra ou não negra, e a gente ofertar algum tipo de cuidado, porque isso é um cuidado que a gente está tendo com a mãe e com a criança, né? Então, é muito importante que quando a gente fale de autocuidado, quando a gente fale de coisas mínimas, mas que ajuda a outra mulher e que faz com que essa mulher saia do lugar da culpa.
Porque não tem coisa pior do que a gente estar num lugar, nossos filhos perturbando e alguém olhando pra gente com a cara que não vai fazer nada, não, Helena. A cara que eu olho é essa. Então é muito importante que a gente acolha a outra mulher sem o olhar do julgamento, que a gente acolha a outra mulher no lugar mesmo do cuidado, do lugar da ajuda, porque isso a gente aprendeu a fazer com as nossas vizinhas, que depois que a gente foi crescendo, virando adolescente, a gente botou o nome de fofoqueira. Mas essas vizinhas eram as mesmas que cuidavam da gente quando a nossa mãe saía, eram as mesmas que ia dizer para nossa mãe que a gente estava fazendo coisa errada. Hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu entendo que o que as minhas vizinhas faziam era sororidade. Era sororidade. Era o cuidado com o filho do outro, né? Que em outras gerações atuais, infelizmente, muitas das nossas gerações ensinou as nossas filhas a dizer: sua mãe sou eu. Você só tem que obedecer a mim. Então, nós estamos ensinando errado a nossa geração no desrespeito às pessoas mais velhas, né? Nossas sobrinhas já aprenderam de que ninguém pode se meter na sua vida, só sua mãe, nem suas tias. Então, a gente criou uma outra geração, que é a geração de 1999 para cá, que é uma geração totalmente diferente do que a gente viveu. Uma geração de 95, por aí, totalmente diferente. Dessa educação que a gente recebeu de chamar nossos vizinhos de tio e tia. Então, hoje, eu, Jamile, Ellen, Cíntia, a gente cria nossos filhos ensinando ainda a pedir a benção ainda hoje. Isso não é besteira. Isso é tradição oral, oralidade, ancestralidade. A gente ensina os nossos filhos a chamar as nossas amigas de tio e de tia, porque foi assim que a gente aprendeu. E isso não é coisa de menino pobre, porque um dia eu ouvi uma pessoa dizendo isso. Vocês pobres adoram ensinar os filhos a chamar todo mundo de tio e de tia. Aí eu fui fazer uma desconstrução com essa pessoa abençoada que eu encontrei no meu caminho. Que eu não dei um giraia nela, porque eu cheirei óleo essencial antes. Mas é isso, eu encerro aqui a minha fala. Eu encerro aqui a minha fala falando dessa questão do autocuidado, falando de que hoje muita coisa que eu aprendo nos cursos de terapia holística são coisas que eu cresci, mãe, ensinando a gente. É tão interessante quando eu chego nos cursos caríssimos que eu pago cada curso caro, gente. Eu paguei outro dia uma vivência que foi R$ 680 um dia só. Era de manhã até de noite. E eu paguei R$ 680, juntei, paguei, dividi, parcelei, para poder ter meu certificado. Então, por que eu estou falando isso com vocês? Porque é importante a gente saber, Aline e Jamile, que nas terapias holísticas, Eugênio sabe aí, porque Eugênio fez curso de constelação, é um dos cursos mais caros que tem hoje, é você se formar constelador familiar. É caríssimo, é caríssimo. Curso de terapias holísticas são caríssimos. Eu faço, eu vou lá junto meu dinheiro. Isso é uma coisa, Aline, que a gente precisa desconstruir também com o nosso povo, que é o valorizar o outro, valorizar o terapeuta holístico negro, que a galera quer que a gente faça caridade o tempo todo. E não pode, gata. Porque eu tenho óleo essencial aqui em casa, que um óleo essencial é 400 conto. Eu tenho um óleo essencial de mirra aqui que custa R$ 400, um óleo de 10 ml. Né? Um óleo de palo santo custa R$ 100 e pouco. Então, como é que você vai fazer uma vivência de aromaterapia, por exemplo, se você não cobrar um valor mínimo para que essas pessoas tenham acesso e conhecer esses óleos? Então, o contexto das terapias holísticas é gigante. Eu dou de presente cristal ao povo e ensino o povo a fazer elixir de cristal. E as veinhas aqui do CRAS, que eu faço um trabalho aqui com as veinhas do CRAS, vai me dando as orientações. É muito engraçado. Elas vêm dar a resposta: minha filha, essa pedrinha da macumba que você me deu é ótima. Eu digo: não, tia, é cristal, não tem nada a ver com macumba. Mas o interessante disso
é como a gente acessa ou não acessa. Porque eu, enquanto terapeuta negra, já atendi pessoas negras que comigo não queria pagar o valor que eu cobro, mas que pagou, né, com outras pessoas brancas, a mesma terapia que eu faço. Então, de também nosso povo valorizar. Eu não quero pagar a Aline Nepomuceno um valor para ela fazer uma propaganda para mim, já que ela tem aí 2K de seguidores, né? Mas eu vou pagar a Jamile, porque é um pouquinho mais clara e tem 3 mil seguidores. Então, a gente precisa desconstruir isso também na nossa comunidade, da valorização do profissional preto. Por que eu pago a Aline, Nepomuceno, R$ 200, mas eu pago a Eugênio, que mesmo que ele considere, mesmo que ele se autodeclare negro, a cor da epiderme, o cabelo de Eugênio vai diferenciá-lo no momento em que ele, enquanto constelador, vão pagar ele R$ 600 e para a Aline Nepomuceno só vai pagar 200. Porque eu não sei se a Aline realmente faz um trabalho bacana. E eu passo por isso enquanto terapeuta holística. E a gente vivencia isso também, né? No campo da publicidade, da propaganda. Então, existe um X valor que é destinado e tal, tipo, podendo pagar 5 mil, eles vão oferecer para você 1.500, 2 mil. Isso acontece muito, eu acho que realmente precisa valorizar. E eu, Aline, hoje eu vou querer procurar uma terapeuta holística preta, justamente por saber das dificuldades, das lutas. Acho que a gente tem que começar também a pensar por esse lugar, né? Eu vou ali naquela minha amiga ali, que eu sei o trabalho que ela teve para poder conseguir comprar um óleo essencial, um curso caro que ela pagou para poder ter um certificado. Então, assim, acho que a gente também tem que buscar essas referências, né, de profissionais. Eu vou procurar um dermatologista, por que não procurar um dermatologista negro, né? Assim, acho que isso é importante também, a gente valorizar e pagar, né? Porque ou então, meu amigo ali faz aquilo ali, ou faz aí mais barato, então vou no outro que faz mais barato, que ainda tem isso. Não, eu vou em Jamile, eu vou em Jamile, porque Jamile é mais barato, você tá pagando, tá cobrando muito caro. Existe muito isso. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, né? E aí a Aline Nepomuceno conheceu Márcia. E aí, Márcia, ela essa semana Márcia Vital. Márcia Vital. Aí, essa semana ela publicou assim: eu não quero que me procurem porque eu sou a mais barata. Eu quero que me procurem pela qualidade do serviço, né? É o resumo da postagem dela. Eu acho que quando você pontua, sinaliza e se coloca nesse lugar também, dessa qualificação de tudo que você fez, né? Independente da questão racial, apesar que a gente sabe que na prática isso é um processo, mas é preciso fazer, é preciso que a gente faça para que a gente realmente mude essas práticas. E não tenho dúvida que é para tudo. Eu lembro que a minha primeira vez que eu fui ensinar em uma escola, em uma determinada escola, o cabelo ainda cacheado, né? E eu tinha que seguir o padrão, porque a escola era uma escola evangélica na época, e eu era fora do padrão. E quando eu fui fazer a entrevista para o emprego, eu fui com o meu cabelo todo preso, né? Era todo preso, com cocó, porque ele solto, né? Era um cabelo cacheado, era um cabelo volumoso. Isso foi no processo de entrevista. Quando lá já estava, eu disse, não, agora eu já estou aqui, já estou contratada, passei pelo período de experiência, vou poder soltar os meus cabelos. E aí, soltar os cabelos naquela época, fazer aquele cachinho com o dedo, né? Porque eu ainda fazia aquele cachinho com o dedo. E mesmo assim, eu não correspondia ao padrão da escola, porque as outras professoras eram todas de cabelos alisados e enchapados. E mesmo com o cabelo cacheado no dedo, eu era a diferente no processo. E aí eu lembro da diretora, ela olhou para mim e disse, professora Jamile, tal dia começar as aulas, por favor, venha no padrão. No padrão?
Meu padrão, chapinha, mãe! Compre sua chapinha, não fica aí, sacana. No padrão. E aí eu falei, não se preocupe. E aí, quando eu cheguei lá, eu botei o cabelinho cacheado, no dedinho, botei um saltozinho de 2 centímetros na época, né? E aí, quando eu cheguei lá, depois ela falou, Jamile, você esqueceu da nossa conversa, que tem um padrão? Aí eu disse, professora fulana, é o seguinte, se o que a senhora está chamando de padrão é aquele cabelo ali, realmente, para mim, vai ficar difícil, porque eu não aliso o meu cabelo, né? E não vou alisar para estar nesse espaço. E assim foi a minha conversa com ela, né? Porque o meu cabelo dizia muito de mim. Então, naquele momento, eu gostava dele cacheado e eu utilizaria ele cacheado. E aí, depois, quando eu comecei a usar ele blackão para cima e tal, algumas pessoas não viram ele no cachinho. E aí eu lembro que eu tive uma pessoa que era minha coordenadora e que é uma pessoa que era antirracista e tal, aquela coisa toda no discurso. E aí, quando ela me viu com o cabelo de cachinho no dedo, ela disse: por que, que você não usa o cabelo desse jeito? Fica muito mais bonito. Assim, aquele cabelo por cima não era o cabelo bonito. O cabelo bonitinho era o cachinho, né? E aí depois você começa. E esse é um processo, gente. É um processo em que hoje a gente pode fazer, né? E, por exemplo, estar com o cabelinho desse tamanho aqui tem a ver com o processo que a gente fez em relação à nossa mãe, né? Que passou por um processo de quimioterapia, e a nossa conversa com ela era dizer a ela, manhã, o cabelo é uma imposição social, né? Porque o que ela menos queria era cortar os cabelos dela. E a gente disse a ela... O que é que eu vou fazer quando o cabelo começar a cair? Essa era a preocupação dela. A gente que mulher tem que ter cabelo. Não precisa ter cabelo. Então, não se preocupe. A senhora não vai ficar sozinha nessa. Todas nós iremos cortar os cabelos. E assim a gente fez, né? Quando o cabelinho começou a cair, a gente foi lá. A Aline já estava com o cabelo assim, deu uma raspadinha mais ainda, mas a gente cortou. E é muito difícil porque realmente o cabelo a gente aprende, né? O Dália Fernandes, ela inclusive tem um trabalho sobre o cabelo, né? Essa referência do cabelo com a sua identidade, com as suas referências. O cabelo da gente diz muito sobre a gente. Então, isso é muito importante. Mas muito mais importante é estar sempre aqui com vocês, é estar ouvindo vocês, é estar compartilhando essas pessoas maravilhosas que estão acompanhando a gente também. Mas chega o avançar da hora, a gente sabe que nós temos aí nossas outras atividades posteriores, né? Continuidade de um trabalho ainda. Então, eu quero... Entregar relatório daqui a pouco. Entregar relatório. Eu quero agradecer a vocês por ter aceitado esse convite para bater esse papo. Para mim, é sempre maravilhoso ouvir, escutar, estar com vocês. Aí eu quero que a gente possa estar falando um pouco aí para a gente se despedir. E aí eu queria ler para vocês, aí eu vou me despedir primeiro, né? Para depois deixar para vocês aí, para que vocês possam se despedir na sequência. E aí, dentre alguns desses meus processos poéticos, o Cria Poesia. Eu fiz uma poesia que eu li em uma live logo no começo desse processo de live, mas tem uma poesia que eu quero ler. Mas eu tenho que me concentrar, né? Porque é uma poesia em homenagem à minha Irá de amor, né? À minha mãe. Vai chorar, acabou. Não vou beber água. Pera aí. Vai, que esse eu quero ver você ler sem chorar. Vai. Tá bom, vamos lá. O nome da poesia é Mãe em Mim. Em mim estará, de mim não sairá. Esteve desde as tuas entranhas, rasgando para o sopro da vida. Esteve aos longos 6 anos ao te estudar, e não deixava de renovar o amor. Em mim estará, de mim não sairá. Ao não deixar as mãos gritos não calarem o dom. Ao não deixar o corpo marcado protegendo a alma. Mesmo não sabendo que a onipresença não caberia. Em mim estará, de mim não sairá. Tu ladrilhou o meu caminho, e segura não mão para não deslizar. E quando o corpo ao solo chegar, o
encorajando a mente, não a deixando dormente, demente, de repente, para sempre serei a sua semente. Não chorei, tá vendo, Aline? Consegui. Eric trouxe um copo de água aqui para mim. Bebe água, bebe água, bebe água. Água. Passo para vocês para que a gente possa finalizar, meus amores. Eu acho que nada melhor do que terminar com poesia, né? Essa poesia eu dedico para nós, uma poesia que eu fiz, né? Para nós mulheres pretas, nós mulheres que temos que estar ligadas, acordadas, né? E potentes. Então, eu começo assim: já não posso mais. Me ultrapassei, me ignorei, não me escutei. Foram tiros surdos nos meus tímpanos. O que resta do resto do que sobrou? O que sobrou do resto que me resta? A bomba estourou, o edifício inteiro desabou. Deu curto-circuito no meu peito, taquicardia, infarto verídico, são falta de ar, presenças ausentes, desavença. Na sala de reanimação, último suspiro profundo? Talvez. Estou em coma. Na cama deito suas ofensas, oxigenando suas palavras, expirando seu grito estridente por todo o leito. Voltei de um EQM. Não foi o último suspiro profundo. Na sala de reanimação, pulsa as artérias, tem sangue por todo o meu corpo. Me escutei, não me ignorei, não me ultrapassei. Estou em alta. Vamos lá, Aline. Que maquiagem. Eu vou finalizar. Eu vou finalizar aqui falando de 4 livros que tem contos meus, tá? O primeiro livro tem esse aqui, que é uma coletânea de escritoras negras feministas, que é o Louva-Deusas, tá? Além dos quartos. Essa é uma coletânea massa, eu deixei aqui, ó, os nomes. Esse outro que saiu esse ano, ainda não teve nem o lançamento por causa da diaba da pandemia. Ó, esse saiu esse ano com essa capa maravilhosa. Aqui também tem um conto meu chamado Omnira, Erupções Feministas Negras. É uma coletânea linda, gente. Essa coletânea tá tão fofa, tão maravilhosa. Vocês conseguem esses livros. Eu quase não tenho essa erupção, mas as meninas lá de São Paulo têm. Tem o Cadernos Negros 38, saiu 2 contos meus, que é As Águas e as Matas. As Águas vai falar da solidão da mulher negra. E As Matas é um conto baseado em histórias que minha avó, Etelvina Maria Soares, me contava quando eu era criança. Eu fiz uma adaptação dele, ficou a coisa mais fofa do mundo. E esse aqui, que é o Cadernos Negros número 40. Esse Cadernos Negros número 40 tem um conto que eu escrevi chamado Céu de Nena. E é em homenagem à manhã, esse conto. Eu não vou ler aqui para vocês porque ele é grande. E aí não vai dar para eu ler para vocês. Mas o Céu de Nena foi um conto que eu fiz baseado na nossa infância, né, com personagens reais, que são os nossos vizinhos de Pernambués. E foi muito engraçado fazer esse conto, porque quando eu li ele para a mãe ficou tão impactada, né? Ela fez eu mudar o nome de todos os personagens, praticamente. Ela dizia, os vizinhos vão identificar que são eles, Aline. Vai dar confusão. Eu disse, não, manhã não vai. E manhã me fez mudar os nomes. Inclusive, o nome do conto, o início era o Céu de Sema, de Iracema, e eu tive que mudar para ser o Céu de Nena. E aí eu coloquei alguns personagens que não existem, né? E aí manhã ficou me alugando, dizendo que queria saber quem era o personagem que eu coloquei como um dos pretendentes dela. Então essas coisas interessantes da escrita, que Conceição Evaristo vai dizer que é a escrevivência, né? E Conceição Evaristo é uma mulher negra que me inspira muito a escrever. E esse conto, depois que eu escrevi, publiquei, eu não conhecia um conto que é uma novela de Conceição Evaristo, que é Sabela.
E muita coisa, e o Dália Fernandes, que é a nossa amiga, né, Dai, o Dália Fernandes, faz essa leitura da escrita negra feminina, e o Dália Fernandes tinha lido Sabela, e quando o Dália Fernandes leu O Céu de Nena, ela falou, você leu Sabela? Eu falei, não, ela falou, é a prova de que a escrita negra é umbilical, é tudo uma coisa só. E aí, quando ela leu Sabela para mim, gente, eu chorei de dizer chega. Então, eu indico para vocês que leiam O Céu de Nena no Cadernos Negros. Eu tenho Cadernos Negros aqui em casa ainda para vender, ele custa R$ 40. Eu estou indo para Salvador na semana que vem. Quem tiver interesse, me fala que eu levo. Eu quero! E esse Cadernos Negros, O Céu de Nena é maravilhoso. E, gente, Conceição Evaristo, depois, quando eu li Sabela, eu quase caí dura. Tem muita coisa parecida com Sabela. Leiam Sabela, Conceição Evaristo. É uma novela. Sabela é uma novela de Conceição Evaristo. E leiam de Nena, que é em homenagem à manhã. É um conto muito lindo. Eu vou fazer depois uma live no meu Instagram falando desses 2 contos, dos 3 contos que saiu no meu caderno. Eugênio está dizendo aqui que é para você trazer, que ele quer comprar. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, que você falou do livro, e mostrou para a gente, né, todas essas edições que você tem participação e tal, e a gente escreve informalmente, a gente também escreve e publica. E aí, antes da gente entrar na live, eu estava falando com a Aline, né, por Nucena, estava falando para ela desse meu cenário aqui atrás, né, que eu tenho esses livros aqui, e geralmente esse é o meu cenário dos meus vídeos. E aí eu estava comentando com a Aline que uma figura falou assim comigo, porque ela com certeza viu os livros eu publico, ela vê, e aí ela veio comentar, porque o pessoal fica fazendo as lives com aqueles livros atrás, os livros de enfeite, né? E isso é uma mulher branca falando para uma mulher negra que faz uma live com livros, né, atrás, achando que é livro de enfeite. Que isso é importante, que a gente, porque é velado, parece que não é, mas assim. E aí eu preciso dizer, inclusive, deixar registrado, que esses livros aqui são os livros das minhas atividades, né? Livros de serviço social, livros sobre drogas, livros sobre questões de negritudes. Então, a gente tem Abdias do Nascimento, a gente tem povos quilombolas, né? Então, acho que é importante a gente falar. Tem o Paulo Freire aqui também, Pedagogia do Oprimido. Então, assim, tem a ver com as minhas práticas. Então, é preciso dizer que, para além de ter livros, nós, negros, a gente também lê livros, né? Apesar de não termos um arsenal publicado, mas a gente lê. E isso é mais uma coisa que disseram que a gente não faz, é ler. E a gente precisa disso que a gente faz, e a gente precisa praticar isso. E aí, só para finalizar a minha fala, eu lembro de manhã falando comigo, desde pequenininha ela ensinou a gente, e ela dizia assim, minha filha, a gente só fala daquilo que a gente conhece. Que a gente conhece. Porque quando você fala de alguma coisa que você não conhece, você assina atestado de ignorância. Então, de burro. Ela falava assim, você assina atestado de burro. Pois é, e a gente cresceu ouvindo isso, então a gente só fala e só conversa daquilo que a gente tem certeza. Então, hoje, para estar falando aqui com vocês em uma live, né, além da prática, além da vivência, né, e dessa formação que a gente lê muito e a gente lê sim. Muito. Então, é importante dizer que isso aqui não é só enfeite, não. Eu tô aqui no quarto e quantidade de livros que tem aqui sobre cristais, sobre espiritualidade, sobre aromaterapia. Eu sou a louca da aromaterapia, né? Olha como eu tô aqui, ó, pra vocês terem uma ideia como é que eu tô aqui, ó. Com isso aqui vai soltando, eu boto óleo essencial, água e óleo essencial aqui dentro. E isso aqui vai soltando a fumacinha com cheiro do óleo essencial. Nesse momento, para poder eu conseguir escrever tudo que eu preciso escrever aqui, eu vou botar água aqui agora com óleo essencial. Ó, aí isso aqui fica soltando fumaça na minha cara para eu ficar muito doida. É um jeito de eu fumar
é uma coisa natural que não é maconha. E aí, o que é que eu fico fazendo aqui? Drogada com óleo essencial. Óleo essencial de tangerina. Óleo essencial de tangerina deixa a gente alegre, feliz, atenta. E óleo essencial de alecrim. Tô eu drogada aqui só na base do óleo essencial. E eu quero Pra quê, minhas irmãs? Pra aproveitar poder para conseguir dizer fazer. que os óleos essenciais são maravilhosos. E aí não, é de alguém que não faz a prática disso aí, mas que Não faz. utilizei, né? Inclusive, tem um dessa fumacinha que não vai voltar mais para Aracaju, vai ficar aqui em casa. Vai sim! Meus amores, bom estar com vocês. Galera, para vocês que estão nos assistindo. Deixa eu só deixar minha página aqui rapidinho. Esse vídeo, quem quiser, olha. Jamile, só rapidinho. Conhecer mais, peraí, deixa eu só fazer a sua propaganda. Quem quiser conhecer mais sobre os óleos essenciais, né, pode seguir a Aline lá no Instagram, procurar ela no privado, porque assim, realmente vale a pena os óleos, os livros. Então, aqui nesse momento, a gente deixa os recadinhos, mas muitas vezes não consegue responder em tempo real. Então, depois vocês podem ir lá e procurar a Aline. E depois que você terminar, eu queria só, Aline, que você dissesse, Aline Nepomuceno, para a gente, se está rolando estava rolando alguma peça de teatro, alguma coisa, algum trabalho que você estava fazendo, que a gente precisa acompanhar, seguir, dar uma olhada, para a gente também saber por que você anda, né? Deixa só a Aline terminar, você fala e a gente dá tchau. Tá. Ó, eu quero falar para vocês três coisas. Eu tô no processo de luto, estamos no processo de luto, né? Tem 17 dias, 18, 19 dias por aí, que manhã viajou para outro plano, foi morar no outro plano espiritual, desencarnou, morreu, popularmente falando, né? Fisicamente, porque espiritualmente a gente sabe que ela tá junto com a gente. E eu acordei do meu processo de luto, que ainda vai demorar de passar, mas eu acordei porque eu estava extremamente submersa na dor. Então eu passei 17 dias só chorando, né? Não que eu não chore mais, mas eu tô chorando menos. Mas eu passei 17 dias chorando, imersa na dor, me permitindo sentir essa dor, essa saudade, esse não acredito que manhã foi embora. E quando eu acordei, por um chamado mesmo da espiritualidade, né? Eu acordei com um propósito, que é fazer... Eu tenho um canal no YouTube, que é o Bela Orgonites, tá? Aline Soares, Bela Orgonites, que me procurem lá. E eu iniciei ontem um processo que eu vou colocar lá no canal alguns vídeos sobre espiritualidade livre. E esses vídeos são para pessoas que querem se conectar com a sua espiritualidade, com a sua mediunidade, com o seu eu superior, sem necessariamente estar atrelado a alguma religião. Então, sem estar ligado ao espiritismo, sem estar ligado ao candomblé, sem estar ligado à Umbanda, sem estar ligado ao catolicismo, enfim, totalmente livre no meu YouTube, tá? Esses vídeos estão acontecendo no YouTube. Eu faço um trabalho de equilíbrio energético através dos chakras, que são pontos energéticos que nós temos no corpo. Envio energização à distância através dos cristais, com a cristaloterapia. E também vendo os óleos essenciais e faço todo um trabalho com aromaterapia. E esse reequilíbrio energético eu faço, vocês podem encontrar na minha página do Instagram, @belaorgonites. Além disso, eu sou líder do Yoga do Riso. Vocês já viram que eu adoro rir. E o Yoga do Riso é uma prática, é uma técnica, é uma prática de yoga, assim como o yoga tradicional, que a gente faz exercícios do riso junto com exercícios do yoga tradicional. E aí eu tenho uma outra página no Instagram, que é diferente dessa do Bela Orgonites, que é Soares Aline Yoga do Riso. E essa página do Yoga do Riso, ela é bem bacana, porque aí foi que eu descobri, a gente sempre riu, né, Jamile? Manhã sempre adorou rir. Os meus parentes sempre foram lá para casa quando estavam depressivos ou quando não estavam bem, porque lá em casa sempre foi considerado um mini hospício. Todo mundo ri o tempo todo, porque a gente
tem essa energia do riso. Então, sempre que alguém não estava bem na nossa família, essa pessoa ia lá para casa. E eu só me dei conta disso agora, já adulta, e depois que comecei a acessar algumas técnicas, assim como o yoga do riso. Então, é importante que a gente resgate isso. O riso é algo puro e incondicional que todos nós ganhamos de presente do universo. E só quem tem poder de rir somos nós aqui na Terra. Outros planetas, a galera já está muito mais evoluída e eles perderam o riso. Isso é sério, isso é baseado em estudos espirituais. A galera dos outros planetas, eles ficaram tão ligados em evoluir com tecnologia e evoluir com outras coisas que eles não conseguem rir. Isso é uma viagem. A gente aqui na Terra, a gente consegue rir. Para quem acredita em ET, quem não acredita vai dizer que eu estou viajando na maionese, e como eu estou acostumada a viajar na maionese mesmo, não estou nem aí. Mas aí, quem se interessar aí pelos óleos essenciais, pelas terapias holísticas, procura lá o meu canal no YouTube, porque lá eu vou estar falando sempre sobre um despertar espiritual, principalmente aí a Aline me ajude até a divulgar para pessoas negras. Então, o chamado lá é espiritualidade livre para pessoas pretas, né? Que é justamente por esse viés aí, nesse chamado de que nós temos essa dificuldade do despertar, a gente está sempre ligado a alguma religião, e muitos de nós, quando a gente cresce e quando a gente desperta e quando a gente se desprende da nossa família, na maioria das vezes, a gente não quer saber mais da religião, que foi aquela base da nossa família, a gente quer saber, a gente até quer saber como é que se limpa energeticamente, a gente quer saber como é que não pega os babados, a gente quer saber como é que... Mas a gente não quer estar ligado a nenhuma religião. Então, aí eu vou estar no YouTube fazendo essas práticas para a comunidade preta, e em especial para todo mundo, mas para a comunidade preta especial. Então, agradeço a todo mundo que está aqui, ó. Karine, Eugênia, Tchalbina, Eugênio, Cris está aqui, tem uma galera aqui com a gente, então gratidão por vocês estarem aqui. A dica que eu tenho para todos nós é agradeçam, tá? A gente passou 21 dias com manhã no hospital e 21 dias fomos testemunhas de um ser de luz chamado Iracema Soares, qual foi o nosso portal de entrada para este planeta chamado Terra, que fez com que a gente entendesse, ao passar dos anos, ao longo da nossa caminhada, o poder da gratidão. Então, hoje, quando eu acesso isso nos cursos, eu falo, eu aprendi isso quando eu era pequena, né? Eu tropeçava numa pedra, xingava, ai, porra, meu pé, cara. E a mãe dizia, menina, pelo amor de Deus, agradeça a Deus por você ter um pé para tomar uma topada. Quanta gente tem o pé amputado, quanta gente não nasceu com o pé. Eu que porra nenhuma. Eu quero mais saber de agradecer por nada, minha irmã, tô com a dor da porra aqui na cabeça do dedo. E manhã falava seríssimo, assim, né? E hoje eu entendo tudo isso que ela falava. Quando eu comecei a acessar o mundo holístico, eu comecei a entender melhor tudo que minha mãe sempre me ensinou. Então, eu digo para vocês, antes acordaram, abrir os olhos, antes de pular da cama, agradeça a Deus pela dádiva da saúde e pela dádiva de estar viva. Então é isso, gratidão, gratidão Aline, gratidão Jamile, honro vocês, honro a essência de vocês nesse planeta e gratidão por estarem aqui, né? Que sigamos aí na energia dos ancestrais, na energia dos anjos, dos arcanjos e do que vocês acreditarem. Eita, que encontro lindo, gente, que encontro lindo. Eu estou fazendo um trabalho, né, um trabalho de autoconhecimento, mergulho, trazendo essa arte muito de dentro, né? E então eu resolvi botar as minhas poesias da vida, as minhas poesias. Então, toda semana eu tenho postado, né, vídeos, fotos no meu Insta, né, desse processo que eu estou construindo, que na verdade é a mulher que eu inventei, Sofia, a mulher que eu inventei, que é esse contato com esse espelho, né? Essa mulher do espelho convida essa outra mulher que está adormecida para o despertar, para o acordar, e para uma nova roupagem, para uma nova montagem. Então, essa mulher, ela está se parindo, né? Então,
é um trabalho investigativo, né? Está muito no campo performático ainda, então tem muita coisa escrita, e aí eu estou cada dia soltando alguma coisa porque eu estou nesse processo de investigação primeiro, né? Mas é uma construção muito bonita, com muita verdade, então eu resolvi utilizar essas minhas poesias para falar desse universo, né, de Sofia. E tem um E quem outro... quiser, Oi? quem quiser lhe seguir no Instagram, Aline.nepomuceno. E um outro trabalho, que é Clarices, né, que é encontro de 3 mulheres, 3 amigas, 3 histórias, e esse encontro se deu a partir da poesia, onde a gente resolveu escrever as cartas, escrever poemas, escrever crônicas, escrever tudo e reunir em uma coisa só. Então, Clarices é um chamado, né, também do despertar dessas mulheres. Só que aí uma vai trabalhar muito mais no campo orgástico, né, de pensar nesse corpo da mulher orgástico, desse corpo poético também, né, e essa mulher loba, né, essa mulher loba. Então, assim, a gente tem um universo assim vasto de coisas escritas e a gente tem feito algumas lives, alguns trabalhos, e aí tem a nossa página, Clarices Poéticas. Então, quem quiser seguir, também pode seguir lá. Estou muito professora, né? Então, estou dando aula aqui, né? Utilizando essa ferramenta. Então, é um desafio muito grande, né? Dar aula de teatro utilizando essa ferramenta. A gente está vendo qual é a técnica que a gente vai utilizar, qual é a metodologia que a gente vai utilizar. Mas dizer que está sendo muito bacana, os meninos ficam felizes que está esse tempo ocioso, sem fazer nada. Então, é um lugar também muito de acolhimento, né? De afeto, de acolhimento. Então, está sendo muito bacana também esse desafio de trabalhar dessa maneira, com Dandara gritando de um lado, do outro, e você tem que fazer relatório, de você ter uma reunião. Hoje mesmo, vou dizer a vocês, hoje eu dei aula, terminou a aula, entrei na reunião da ONG que eu trabalho, terminou a reunião da ONG, eu já vim para cá, e daqui a pouco eu tenho um encontro com uma amiga, né, também, que a gente está começando a pensar no trabalho, sobre as memórias uterinas, né? Sobre esse lugar aí. Então, daqui a pouco eu tenho mais um encontro de conversar sobre essas coisas. Mas dizer que é isso, a mulher preta está aí, né? Nativa, trabalhando. Então, dizer que a gente não trabalha, a gente trabalha e trabalha muito. E eu só quero mesmo agradecer a esse encontro, esse reencontro, né? Da gente. Ó, a rua, gratidão. Então, Gratidão. gratidão a vocês, gratidão Quase 2 por quem horas de estava live. Quase 2 horas de live, e para a gente, com as pessoas que estão aqui de escutar, né? Que estão aqui acompanhando até o final. Muito bom, espero encontrar com vocês em outros espaços. Beijo, Eugênio. Beijo, meus beijos, Albina, Paulinha. Paula, olha, eu preciso dizer isso. Paula é uma figura que batia o baba comigo no campo de Pernambués. O campo que as mães não queriam que a gente fosse, e os pais, porque era no lugar chamado Fazenda, que hoje tem aquele mercado grande, que eu não vou citar o nome, naquela subida de Pernambués, e a gente ia bater baba lá. E era muito engraçado, porque era um baba só de meninas, e os caras não deixavam a gente jogar bola. A gente ia jogar bola às 14 horas, sol tinindo na cabeça. Mas a gente ia porque a gente era ousada e a gente também queria jogar bola. E era um time só de meninos. Então, tinha oportunidade. E eu lembro de Paula lá na porta, quando ia me chamar para bater o baba, e manhã saía na porta, mas manhã chorava. Oh, minha filha tão bonitinha, vindo buscar Jazinho para jogar bola, porque até aquilo para ela era emocionante, né? A filha ia jogar bola com outras colegas e tal. Então, como não lembrar dessa figura com tanto amor, com tanto respeito e admiração, né? Valeu, beijo para vocês. Bom com vocês. Beijo, gente. Gratidão pelo convite. Beijo. Gratidão. Até a próxima. A Aline Nepomuceno vai estar com a gente na live do hip hop, das mulheres do hip hop.
Vamos publicar Tá. aqui, viu, gente? Fiquem ligados e ligadas que teremos sobre a história da mulher no hip hop. E nós estamos De organizando e Salvador. vamos Que de massa! Salvador. Beijo, tchau. Tchau. Como é que eu vou traduzir essa página aqui? Acabou, né? Traduzir página para Posso botar então? Pode. Eu pego lá no jogo pra você. Peraí. Posso não vou aparecer? Ainda pode terminar com gente. Não foi? Ainda pode. Terminar